Oi, gente. Aqui quem fala é Danilo Limoeiro, eu sou CEO e co-founder da Turivius Legal Intelligence. E hoje eu tenho o prazer de chamar para conversar com a gente aqui o Gabriel Matos, o Gabriel é da GDM Consultoria, e ele vai falar um pouco para a gente da experiência dele em aplicar a jurimetria do módulo trabalhista da Turivius na sua prática do dia a dia. E o mais interessante do Gabriel aqui é que ele tem usos muito criativos dessa ferramenta e também ele foi um dos primeiros dos nossos clientes a aderir a essa solução. Gabriel, um prazer estar falando com você aqui, tudo bem? Bom dia, Danilo, tudo ótimo, prazer é nosso. Maravilha. Gabriel, conta um pouquinho para a gente a área de atuação do seu escritório, por favor. Então, Danilo, nosso escritório é um escritório full service, a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, Uhum, e boa parte das nossas demandas está concentrada no consultivo civil e trabalhista, entendi. tanto para a pessoa física quanto para as pessoas jurídicas, né? As empresas contratam o escritório, são contratos mensais em que a gente presta, trabalha tanto no contencioso quanto nesse consultivo civil e trabalhista. Perfeito, super interessante. E quais eram suas expectativas da jurimetria trabalhista da Turivius quando você contratou a ferramenta? Pois é, a gente já é parceiro da Turibus há um tempo, a gente já contratou o módulo tributário e civil, Uhum, mas a gente tinha uma expectativa muito grande em conhecer o trabalhista, porque, como eu te disse, boa parte das nossas demandas aqui, tanto consultivo quanto contencioso, está concentrada na área trabalhista. Então, a gente tinha uma expectativa, primeiro, de otimizar a nossa pesquisa jurisprudencial aqui, e quando a ferramenta ficasse pronta, a gente tinha uma expectativa do que seria entregue na jurimetria para saber como que a gente utilizaria isso, tanto na captação de clientes, quanto na apresentação dos relatórios mensais das empresas que contrataram o escritório. perfeito. E como é que foi essa experiência de vocês em usar uma ferramenta de jurimetria para captar novos clientes? Pois a gente teve, logo na primeira semana em que a gente contratou a plataforma, a gente teve um case que nos deixou muito satisfeito. Era um cliente que a gente já vinha conversando, ele tinha uma outra consultoria, Uhum, mas ele estava buscando migrar exatamente para ter esse trato mais próximo do trabalhista, um uhum, contato maior com a área de recursos humanos dele. E na reunião de apresentação, a gente colocou na proposta o print da tela da jurimetria da Turibus. uhum, E nesse print constavam lá a média dos pedidos, né? E uhum, quais os temas mais frequentes nas demandas ajuizadas contra essa empresa. uhum. Então, a gente conseguiu fazer uma apresentação é, mais específica para aquele cliente, uma apresentação que a gente conseguiu evidenciar para ele que a gente conhecia essas dores e o que o escritório poderia entregar para mitigar os pedidos relacionados à hora extra, sabe? As demandas que eram mais frequentemente ajuizadas contra essa empresa. Uhum. E essa foi a cereja do bolo, sabe? A gente já vinha tendo Interessante. Aham. reuniões com esse cliente, mas a gente conseguiu dizer para ele, ó, a gente entende sua dor e a gente pode trabalhar a gente pode trabalhar direcionado para esse tipo de Uhum. problema, e isso gerou um encantamento muito grande, porque exatamente na apresentação da proposta, né, que é o momento em que o cliente avalia se realmente vai seguir com a Uhum. contratação da assessoria ou não, a gente conseguiu mostrar para ele que a gente entendia o problema e o que a gente poderia fazer para mitigar essas ações. Perfeito. Então vocês pegaram esse tipo de insight dos dados que você viu ali na ferramenta, é isso? Exatamente. E ele ficou surpreso porque Uhum. eu acho que o empresário, os próprios advogados ainda estão se habituando com a jurimetria, então Uhum. para o cliente é uma novidade, sabe? Uhum. Então, quando ele viu na tela que a gente sabia exatamente quais eram as causas mais frequentes, que a gente já tinha um plano de ação para Uhum. mitigar aquilo, inclusive extrajudicialmente, fazer um trabalho de adequação dos contratos de trabalho, sabe? Uhum. Isso gerou uma surpresa muito agradável para ele, e isso ficou visível tanto na reunião quanto no dia seguinte que a gente conseguiu a felicidade de fechar esse contrato. Maravilha, que história interessante. E o que eu acho interessante nessa história, Gabriel, é que o seu cliente fica surpreso de ver um advogado que usa dados, que orienta as decisões por dados, né?
Isso está sendo uma grande vantagem para vocês ficarem mais competitivos no mercado. Como é que está sendo essa experiência para vocês na utilização de dados na advocacia? Sim, sem dúvidas. Esse cliente pontualmente teve esse encantamento, ele teve essa surpresa positiva quando ele viu na tela que tinham, né, que a gente sabia quais eram as demandas frequentes. E a gente tem utilizado isso também no atendimento para pessoa física, porque muitas vezes a pessoa ela nos procura sem saber muito bem o que ela pode pedir, qual direito dela foi descumprido. E além da gente prestar aquele trabalho consultivo, de entender a demanda, de lapidar o problema, a gente consegue mostrar para ele que não é algo pontual naquela empresa, né? Então, a gente consegue mostrar que existem outras ações sobre essa mesma temática que foram ajuizadas contra a empresa. Então, a gente consegue mostrar para ele, não é um caso isolado, foi um caso exitoso, ou é um caso que ainda está sendo discutido, a gente consegue apresentar isso para ele, e isso traz uma confiança muito grande, sabe? Porque mostra que não é uma causa aventureira, que não é algo que não tenha sido pensado e lapidado tanto pelo escritório quanto por outros profissionais que já identificaram esse problema e ajuizaram a ação, sabe? Entendi. Então, nas duas pontas trouxe uma eficiência muito grande na captação e na pesquisa jurisprudencial, que inicialmente era o nosso principal objetivo aqui no escritório. Entendi, perfeito. E, Gabriel, quando vocês faziam esse tipo de trabalho antes, esse tipo de análise falando, olha, essa quantidade de casos, etc., ou era uma coisa que dava tanto trabalho que era melhor não fazer? Como é que você adquiria a mesma informação antes, se é que dava para adquirir? Na verdade, levava muito tempo. Nós somos um escritório pequeno, então nossa equipe é enxuta. Então, no início, logo quando a gente iniciou o nosso projeto aqui, a gente tentou concentrar esse trabalho num advogado júnior e em um estagiário. Então, a gente tinha 2 profissionais para fazer um trabalho que muitas vezes não era efetivo, porque a gente não conseguia ter uma amplitude além do TRT3, que é o Tribunal Regional aqui de Minas Gerais. Então, o ônus era muito grande e muitas vezes a gente não conseguia dados eficientes, sabe? Então, quando a gente viu que isso não estava funcionando muito bem, a gente deixou de adotar a jurimetria aqui. Então, a gente, na proposta, às vezes a gente pegava uma jurisprudência, mas nem sempre era uma jurisprudência dominante, nem sempre era do tribunal aqui de Minas. Então, a gente acabou abrindo mão desse diferencial em virtude do tempo que tomava da nossa equipe, sabe? Entendi, perfeito. E Gabriel, a parte de pesquisa jurisprudencial, como é que tem o antes e depois também? Como é que você viu ganho de eficiência utilizando a ferramenta inteligente de pesquisa jurisprudencial? Sim, otimizou muito o nosso trabalho. Hoje a gente consegue fazer mais pesquisas mais assertivas e num tempo menor. Então, tanto é que no nosso processo de elaboração, tanto de contestações quanto de petições iniciais, a gente colocou a pesquisa jurisprudencial como start da elaboração dessa peça. Então, a gente consegue pesquisar uma jurisprudência muito mais robusta, um volume muito maior de julgados, e isso orienta os nossos advogados na elaboração das peças, sabe? Então, acabou melhorando tanto, trouxe uma qualidade para as nossas peças e em menos tempo, porque essa pesquisa anteriormente era feita diretamente no site do tribunal. E além de ser uma pesquisa ineficiente, a gente ainda tinha a dificuldade às vezes, o site fora do ar, o site muito lento, então acabava levando tempo. E muitas vezes o advogado na elaboração da peça, ele partia de um julgado anterior. Hoje não, hoje a gente, para iniciar a elaboração da peça, a gente abre a Turíbio, já faz uma pesquisa preliminar e a partir daí a gente elabora a peça. Então elas são atualizadas desde o momento da confecção, sabe? Isso é muito interessante e para um escritório pequeno como o nosso, a gente consegue se manter atualizado o tempo todo, manter as nossas peças atualizadas, sem demandar tanto tempo e tanto esforço da nossa equipe.
Perfeito, maravilha. E aí, o fluxo de trabalho, então, com a Turível seria vocês começam com o case fazendo a pesquisa jurisprudencial mais completa e depois se aprofunda naquela empresa específica usando a jurimetria pelo CNPJ. É mais ou menos esse o fluxo de trabalho? Isso, exatamente. Perfeito, Exatamente. maravilha. Gabriel, para a gente encerrar aqui, você está atuando nesse setor tem um tempo já e você tem visto várias mudanças tecnológicas no setor. E a percepção que a gente tem é que o advogado, às vezes, ele é muito bombardeado por tecnologia jurídica, inteligência artificial, etc., que podem ser alguns temas que parecem muito estrangeiros e podem mesmo até assustar, que bicho é esse, como é que eu incorporo isso na minha prática, etc. Você acha que como tem sido a sua experiência de incorporar tecnologia no seu dia a dia e como que você vê a advocacia, o mundo do direito evoluindo a partir dessas novas tecnologias? Pois Danilo, hoje eu não consigo ver a advocacia dissociada da tecnologia, sabe? Uhum, Principalmente para a gente, nós temos uma equipe enxuta, então a gente precisa o tempo todo conhecer novas tecnologias para fazer com que a gente consiga ter uma entrega de qualidade, considerando o volume de informação. O direito é uma área que tem informação o tempo sim. todo, novas informações, tudo muda, o tempo todo Uhum, estão ocorrendo mudanças, né? Então a gente precisa ter essas tecnologias. E eu acho que os escritórios que não se adaptarem a esse novo modelo, eles vão perder espaço no mercado, porque você vai ter que ter uma equipe muito maior, o seu talvez a sua entrega não seja tão competitiva, o seu valor de honorários não seja tão competitivo. uhum, E assim, eu venho da advocacia corporativa, trabalhei na coordenação do jurídico de algumas empresas e tomei a decisão de abrir meu próprio escritório há 3 anos. E não fosse a tecnologia como aliada aqui do escritório, talvez eu não conseguiria me manter uhum. considerando custo e entrega, né? Então, eu acho que a tecnologia é uma aliada do advogado. O advogado tem que mapear as novas tecnologias, né? Uhum. E é muito bom saber que a gente pode contar com empresas como a Turíbios que além de entregar a tecnologia, também são muito atentas à explicação, né, do racional dessa tecnologia. A equipe da Turíbios sempre atendeu a gente muito bem. Eu tive uma explicação em detalhes por parte da equipe da Turíbios, sabe, de Uhum. como que a ferramenta funcionava, como que eu poderia otimizar a pesquisa jurisprudencial. Uhum. Então, além da ferramenta, né, do software já te entregar uma pesquisa otimizada, há mecanismos de busca dentro da plataforma que otimizam ainda mais. Então, saber que a gente pode contar com a equipe da Turíbios, que o meu back-office pode contar com a equipe da Turíbios, isso deixa a gente muito seguro, sabe? Muito satisfeito. E a surpresa, o advogado às vezes tem uma relutância, Tá. né, com a tecnologia, mas há a surpresa positiva também, porque talvez você tenha que mudar o seu fluxo de trabalho, mas como a tecnologia é muito dinâmica, você consegue mudar esse fluxo de trabalho muito rapidamente e tem a surpresa positiva do seu cliente ver aquilo, sabe? Uhum. Porque na cabeça dele tem uma equipe gigantesca por trás disso e há. Só que essa equipe é da Turibus, né? A gente terceiriza Sim. uma solução e consegue entregar esses dados, consegue entregar essa solução. Então, assim, o advogado precisa abrir a cabeça mesmo para a tecnologia, porque é isso que vai te fazer se manter no mercado, principalmente os escritórios pequenos, que é o nosso caso. Perfeito. A gente costuma dizer aqui, Gabriel, que contratar a Turivos é como se você contratasse um time de cientistas de dados para colocar no seu escritório, mas pelo preço do cafezinho que você paga aí para o seu time. Bom, gente, eu tive o prazer aqui de conversar com o Gabriel Matos,
da GDM Consultoria Tributária. Gabriel, um prazer enorme falar com você aqui, tá? O time da Turivos está totalmente à disposição de você e do seu time, e a gente adora receber feedbacks e também críticas dos nossos clientes, tá? Ô, Danilo, eu que agradeço o espaço, agradeço todo o suporte que vocês deram para a gente. Espero que essa parceria seja muito duradoura. Igualmente. E, gente, para você que está ouvindo a gente, eu te convido para conhecer melhor a Turivius. Acesse www.turivius.com, sem o BR, só o .com, e peça um teste gratuito da nossa ferramenta. E se você quiser conhecer melhor sobre tecnologia e o mundo jurídico, acesse também os nossos materiais gratuitos. A gente tem lá o Guia Definitivo da Inteligência Artificial e Direito, Jurimetria e Direito, como fazer marketing no setor jurídico, compliance, jurimetria, etc. Uma série de textos que você pode se conectar e consumir. E se você achar interessante, teste também gratuitamente a nossa ferramenta, tá? É isso, muito obrigado a todos.